Não importam as circunstâncias, igreja. Mas infelizmente, muitas vezes nós estamos olhando mais para as circunstâncias do que para Cristo, igreja. A circunstância momentânea dessa terra fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso trajeto. Mas o que vale é nós olharmos para o alvo. E o alvo da nossa vida, irmão, não são as circunstâncias. As circunstâncias muitas vezes estão ao nosso redor, muitas vezes para tirar o foco daquele que nós devemos manter o olhar sempre, que é a palavra de Deus, que é o nosso Cristo, que é o nosso Redentor, aquele que morreu, cedeu e se entregou por amor a cada um de nós, igreja. Amém? Irmãos, não sabia, pela misericórdia, mas Deus sabia que eu ia ministrar hoje, mas Deus, pela misericórdia, sabe quando Deus já te prepara o dia todo? Quando Deus ali já coloca aquela palavra no seu coração, o dia todo você está ali constantemente com aquela palavra ali no seu coração, na sua mente. E Deus, pela misericórdia, tem uma palavra para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Livro de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glórias a Deus. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glórias a Deus. Glórias a Deus. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 17 a seguir. Palavra, um trecho bíblico conhecido, talvez até decorado na mente, no coração, ou falado. Todos nós já ouvimos falar desse versículo, irmãos. Mas Deus, por meio dessa palavra, irá nos ensinar mais um pouco nessa noite. Como nós devemos a cada dia, irmão, nos encontrar na presença do Senhor. Amém? Para todos acharem, muito importante para que todos acompanhem, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Porque uma coisa é nós falar de nós mesmos, daquilo que eu penso, daquilo que achamos, daquilo que é nosso, de homem. Outra coisa importante, acima de tudo, é quando nós falamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está acima de tudo e acima de todos. A palavra do Senhor diz: passarão céus e terra. Porém, a palavra de Deus passa? Não. Nunca passa. E não irá passar. Amém? Todos acharam? Segundo aos Coríntios 5,17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Por meio dessa palavra oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, ó Deus de misericórdia, aqui nos encontramos, Pai, mais uma vez reunidos na Tua casa, mais uma vez reunidos, Pai, na Tua presença. Te damos graça, Pai, por essa oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, para glorificarmos o Teu santo nome. Receba os louvores, os cantos, ao qual acabamos de entoar, Pai, diante do Senhor. Meu Deus, não é somente isso que temos para Te ofertar, mas acima de tudo, Pai, ofertamos a Ti o nosso ser, o nosso coração. Por meio das nossas vidas, Pai, queremos glorificar o Teu nome a cada dia. Pai, então nos ensina, nos capacita, nos habilita a cada dia para toda boa obra. Nos ensina a cada dia a fazermos a Tua vontade, fazermos o Teu querer. Pai, usa-me, Senhor, como instrumento de justiça, para falar, Pai, não aquilo que seja do agrado da nossa carne, mas tudo que for falado, Pai, nessa noite, que seja para edificação, Pai, de todos, que seja para conforto, para consolo, para que assim, Pai, possamos aprender mais e mais com o Senhor. Pai, repreenda o cansaço, a fadiga, repreenda, Pai, em nosso meio, Pai, os pensamentos que não convêm, os pensamentos que não Te agradam. Pai, leva cativo, Pai, todo pensamento à obediência de Cristo. Meu Deus, e assim Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, podem se assentar e as palmas
mais uma vez igreja para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu estava no penúltimo louvor. Estava ali agora na porta. E um trecho desse louvor, Deus assim me trouxe no meu coração algo a pensar, igreja. Uma frase, uma que falava assim: somos teu Israel. O que é o Israel, igreja? Alguém sabe na Bíblia o que é o Israel? O Israel é a nação que Deus escolheu para si. É uma nação entre a menor nação que havia, igreja. Porque Deus ele não trabalha com volume, com quantidade, com beleza exterior. Não. Deus, o que vale para Deus, a Bíblia fala que o que Ele não despreza é um coração quebrantado, é um coração contrito. E ali essa nação, igreja, foi uma nação que Deus reservou para si. Foi um povo que Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, elegeu para ser a sua propriedade particular. E nesse louvor, a Bíblia, nós louvamos falando: somos teu Israel. Não será que realmente nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus, aquele que realmente dá uma resposta devida para Deus, igreja? Porque se realmente isso não acontecer sobre as nossas vidas, igreja, o erro não está em Deus. O erro não está na palavra de Deus, não está no Espírito Santo de Deus. Porque esses três, a palavra, o Filho que veio e morreu em nosso lugar, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele não erra, não falha. O erro está muitas vezes no homem, está em nós. E a Bíblia está falando assim que se, olha o se, igreja. Isso é aquela frase, né? Ai, se eu fosse rico, ai, se eu fosse bonito. A nossa vida, no cotidiano, muitas vezes, alguma expectativa do homem, tem sempre essa palavra se. Olha, se eu fosse, se eu conseguisse, se eu ajuntasse para isso ou para aquilo. Olha, talvez se acontecesse. Mas a Bíblia está falando assim, que se alguém está em Cristo, o que acontece? É uma nova criatura. A Bíblia está falando que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não tem como, irmãos, nós estamos em Cristo, confessarmos que estamos em Cristo, e se verdadeiramente estivermos nele, não só falando, não só na mente, não, eu creio que eu estou porque eu congrego, eu estou na igreja, olha, terça, quinta, domingo. Não, isso não dá nenhuma base bíblica que eu estou em Cristo, irmãos. Então eu vou deixar de congregar, é outro erro. Hebreus 10, 25, não deixei-vos de congregar como é de costume de alguns. Aleluia. Não deixar de congregar. Por que o não deixar de congregar? Porque o congregar, o que significa congregar? É um ajuntamento de pessoas. E nós aqui reunidos, nós somos uma congregação. Estamos congregados em qual finalidade? De adorarmos a Deus. O culto, quando se abre aqui um culto, a todos os dias de culto se abre por meio da oração. A oração para quê? Para agradecermos a Deus pelo dia, pelo fogo de vida, pelos livramentos, por tudo que até aqui Ele nos permitiu viver. Aleluia. Vem o quê? Os louvores. O que é os louvores? É nós, por meio dos nossos lábios, o que? Adorarmos a Deus. Agradecer a Ele. Porque a palavra louvor significa o quê? Elogio. Porque a maioria dos louvores hoje, que para mim não é louvor, muitas são músicas. Porque a maioria das músicas hoje que o homem faz é somente para gravar CD, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar status. Mas muitas músicas não tem nada com Deus, gente. Não tem nada. É um tal que Deus vai soprar seu nome, você vai ser conhecido nos quatro tempos da terra, a tua vitória tem sabor de mel. Aquele que te viu chorando, aquele que te viu na prova e não te ajudou, quando te vê no palco, você vai estar por cima, ele vai estar por baixo. Ou seja, você vê que a maioria dos louvores hoje é só exaltação humana.
enfatizando o homem e deixando Deus de escanteio. Quando na verdade o louvor tem que ser do homem para Deus. Aleluia. Mas hoje os louvores do homem é do homem para o homem mesmo. Infelizmente, irmã. Infelizmente. Por quê? Porque você vê, faz tempo, você vê a maioria desses cantores gospels, entre aspas. Você pega um CD não, antigamente tinha um DVD, né? Tinha um DVD, hoje você acessa lá no YouTube, não precisa mais comprar DVD, mas já, mesmo você acessando lá, você vê muitos ali, aquela multidão, mas estão ali em prol do homem. Estão ali com a fitinha na cabeça, escrito um coraçãozinho, fulano de tal, eu te amo, uma camiseta com o nome do cidadão, com um cartaz, fulano de tal, eu vim aqui para te ver. Ou seja, é somente homem elogiando o homem. Por que, igreja? Porque o louvor realmente é para glorificar a Deus. Você vê os salmos de Davi, é sempre glorificando a Deus, exaltando a Deus, cantando, exaltando a magnidade de Deus. Ou seja, talvez outrora, na nossa vida mundana, ao qual vivíamos, nós vivíamos, como o pastor sempre fala aqui, gostava de ir para o show, né, de Amado Batista. Gostava de ir para o show de Amado Batista. Eu gostava dos pagodes por aí afora, não perdia uma roda de pagode por aí. Onde tinha pagode estava no meio. Mas estava lá porque era a minha vontade, era o meu desejo. Estava ali como? Exaltando a minha carne, o homem que estava ali tocando. Mas hoje, na presença de Deus, opa, o meu louvor, o meu coração, o que flui da minha alma, dos meus lábios, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Não somente cantado, porque o louvor nosso não é somente falar: Deus, Jesus, eu te amo, mas Jesus falou: olha, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, o que é uma reconciliação? Ou seja, uma reconciliação é quando alguém está em inimizade com o outro. Amém? Estão brigados. Estão ali, vamos dizer assim, de cara virada um para o outro. Um está olhando para lá, outro está olhando para cá. Estão em inimizade. Ou seja, nós outrora estávamos assim diante de Deus. Não que Deus estava virando as costas para nós. Pelo contrário, Deus, se cada um de nós, irmãos, até aqui nós chegamos, é porque Deus, até mesmo no momento da nossa ignorância fora, Deus estava com as mãos deles guardando, protegendo, livrando, até o momento oportuno que nós temos achegado na presença dele. Então a reconciliação que se deu através de Deus foi pelo amor dele, pela graça, pela bondade e a misericórdia dele que não tem fim. Ou seja, e essa bondade de Deus, essa reconciliação, irmãos, nós temos que fazer valer o que ele fez por nós, o que ele vem fazendo a cada dia para as nossas vidas, igreja. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus mais e mais, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Você vê muitos lugares aí chamado Igreja de Deus, aquela multidão de pessoas, a igreja abarrotada. Você perde de vista de ver a multidão, incontáveis, mas enganada pelo homem, por um líder, por um falso profeta, que só quer arrancar a lã das ovelhas, só pregam mentira, só pregam caraminhola, só pregam as coisas dessa terra, as coisas desse mundo. E Paulo, esse mesmo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 15, 19, se nós esperarmos em Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, igreja. Porque Jesus, por meio da palavra dele,
Deus, por meio do teu Espírito Santo, nos reconciliou com Ele, irmãos. Aquilo que nós realmente andávamos longe, distante, hoje estamos perto. Aleluia. Estamos perto pelo Espírito, pela palavra, pelo poder de Deus. Para quê? Para sermos uma nova criatura. Por quê? A Bíblia fala lá em Amós, no profeta Amós, capítulo 3, no versículo 3 também diz: porventura, podem dois andarem juntos, se não estiverem de acordo? Olha como é tremenda a palavra do Senhor. Podem dois andarem juntos, se não estiverem de acordo? Como que Deus pode andar junto conosco e nós com Deus, se nós não estivermos de acordo com Deus e Deus não estiver de acordo conosco? Não tem como. É aquela frase, né? Óleo e água não se mistura. Você pega ali uma água, um recipiente com água, despeja o óleo lá para ver se ele vai se misturar. Não se mistura. Pode até estar junto ali no mesmo ambiente, porém o óleo não mistura com água. Ou seja, nós podemos muitas vezes estar num ambiente chamado igreja, chamado casa de Deus, mas se realmente nós não formos transformados, ou seja, igreja, não adianta nada. Aleluia. Não vai mudar nada diante de Deus, igreja. Aleluia. Ou seja, vamos morrer, vamos padecer e no final de tudo vamos para o inferno. É uma palavra pesada, né, irmãos? As pessoas, quando ouvem falar do inferno, muitas pessoas, eu creio que muitos de nós, quando éramos no mundo, falavam do inferno, as pessoas se faziam o que se benzia, né? Pessoas se benziam, que faziam que nem o Chaves quando estava o Espírito Parque dele lá. Mas o que é o inferno? A Bíblia fala que esse lugar de torno não ficou para o ser humano, não ficou para o homem. Mas quem mais pregou do inferno foi Jesus Cristo. Jesus foi quem mais falou do inferno, igreja. Por quê? Por que ele mais falou do inferno? Para alertar o homem, para que o homem não vá para esse lugar. Aleluia. Para nos alertar, para que nós possamos realmente nele ser uma nova criatura. No versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Ou seja, a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Jesus ele foi tentado ao quê? A errar, a falhar, a mentir. Ele foi tentado a se ensoberbecer. Ele foi tentado pelo diabo, quando o diabo ali, olha, se tu és filho de Deus, peça para que as pedras se transformem em pães. Ou seja, Jesus ali, ele foi tentado. No orgulho dele, ele poderia falar: não, vou mostrar para você, diabo, que eu sou filho de Deus. Vou mostrar para você, filho do cão. Mas Jesus não precisava mostrar nada para o diabo. O que Jesus realmente ele tinha na essência dele, de filho, é que realmente quem ele deveria prestar satisfação é para o Pai. Aleluia. É para o Pai. Ou seja, irmãos, é o que nós temos que fazer. Mas parece que hoje nós queremos dar mais uma resposta para o homem do que para Deus. Ah, mas pisou no meu pé, fiquei magoado. Vou parar de ir para a igreja. Ai, falaram mal de mim, eu não sou digno, eu não sou merecedor, não vou mais para a igreja. Ou seja, se Jesus fosse pensar nos mesmos pensamentos que nós, igreja, o que seria de nós? Pedro falou que ia com ele até o fim. E foi? Não. Senhor, se possível for, vou contigo até a morte. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. E Pedro ali, quando Jesus foi preso, chegou para ele: tu não é um deles? Não conheço esse homem. Chegou outro: olha, tu estava com ele, não estava? Não, nunca vi falar.
A terceira vez ele chega, olha, tu fala como um deles. Já falei, não conheço esse homem. Você vê, irmãos? O homem que falou que ia até o fim, se preciso for, perderia a vida. Mas negou. Por quê? Porque no momento da dificuldade, no momento do torniquete mesmo, do aperto, é onde Deus realmente vê aquele que é e o que não é. Aleluia! É onde Deus realmente vê o que está aqui, irmãos, ó, no coração. Não o que está aqui, ó, nos lábios. Porque falar é fácil. É como aquela frase, né? Falar até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Mas o que Deus ele vê é o coração. O profeta Samuel, quando foi ungir Davi, quando chegou na casa de Jessé, ele não sabia quem era Davi. Ele olhou os irmãos de Davi, olhou Eliabe, Abinadab, aqueles homens fortes, grandão. No coração dele, ele falou, não, esse daí, com certeza, esse daí, nossa, um homem robusto desse, com certeza é esse o homem que Deus escolheu para reinar em Israel. Samuel não é esse. Não, olhou outro, com certeza deve ser esse. Não, esse Deus agora já me revelou que é esse daqui. Samuel não é esse. O homem olha a aparência. Eu, porém, olho o coração. Não é esse Samuel. Não é esse. Samuel chegou diante de Jessé. Olha, acabaram todos os seus filhos. Olha, ainda tem um menorzinho. Está lá. Está lá no pasto, lá, cuidando das ovelhas lá. Então não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chegou na casa, aí Deus falou, Samuel, é esse. É esse. Talvez aos olhos de Samuel, a Bíblia não fala, mas talvez aos olhos de Samuel falou, mas é esse? Esse mirradinho aí? Glória a Deus, aleluia! Poxa, mas esses formosos aqui, grandões, não é esse, mas logo esse. Ou seja, igreja, os outros eram fortes, robustos. Porém, Davi, quando fala que Davi era o menor, não é porque Davi era de baixa estatura, porque era o caçula. Era o caçula entre os irmãos. As pessoas, Davi era o menor, era um mirradinho, era um baixinho, um baixote. Não, porque era o menor dos irmãos em relação à idade. Mas, porém, era um homem que a Bíblia classifica como um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, igreja, é o que nós devemos ser a cada dia. Porque quando Deus ele nos chama, irmãos, com a presença dele para sermos uma nova criatura, Deus ele não nos chama, olha, você vem para a minha presença, que eu vou querer o seu tudo. O seu tudo vai ser o seu ouro, vai ser a sua prata, vai ser aquilo que você pode me dar. Ou seja, a única coisa que Deus ele pede para o homem, sabe o que é, irmãos? Ele não pede ouro, ele não pede prata. Filho meu, dai-me o teu coração. Porque, igreja, se Deus ele tiver o nosso coração, mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Sim, o coração do homem, longe de Deus, é enganoso. Mas o coração do homem, entregue nas mãos de Deus, quem vai tratar é Deus. Quem lapida o coração do homem é Deus. Como Deus fala através do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 36, 26, fala que Deus tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Um coração de carne ele é sensível. O coração de pedra, por exemplo, uma pedra, ela tem sentimento? Uma madeira tem sentimento? Porém, o coração de carne, ele é sensível a ouvir o clamor, a voz de Deus clamando para ele cada dia. E o que Deus ele mais clama e vem clamando a cada dia é como a voz de João Batista no deserto. Porque a Bíblia fala que João Batista ele foi enviado aonde? Para o deserto. João Batista ele poderia estar ali, irmão, sabe aonde? No palácio.
Porque João Batista, ele tinha ali todos os requisitos para ser o sacerdote. Mas por que ele não estava? Porque estava corrompido o templo. Porque Anás, Caifás, os filhos de Caifás estavam todos corrompidos. Então Deus ali tirou o seu profeta, mandou para o deserto. Quem queria ouvir a voz de Deus, tinha que se locomover e ir no deserto, ver um homem barbudo, ver um homem vestido de roupa de camelo, um homem que comia gafanhotos e mel silvestre. Porém, irmãos, na aparência os homens olhavam e não davam nada. Mas quando aquele homem abria a boca para falar, Deus assinava embaixo. Raça de víbora, quem vos seduziu a fugir da ira de Deus? Produzi em vós mesmos frutos de arrependimento. E não começai a dizer entre vós, temos como pai Abraão, porque eu vos digo que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, Deus ele não mudou, igreja. Deus ele não mudou. A palavra de Deus ele não mudou, igreja. A palavra de Jesus Cristo sempre foi: arrependei-vos, 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 porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Não foi, você não ouve falar de arrependimento. Hoje você não ouve falar: olha, irmão, sai do erro, sai da falha. Esse erro, essa falha vai te levar para o inferno. É só um massageiro de ego. Não, Deus está contigo, Deus é com você, Deus está na sua vida. Ou seja, Deus está na vida do homem, desde quando o homem também esteja com ele. Porque hoje é um tal que todos são, nunca, irmãos, me desculpa a sinceridade, nunca entrou na minha cachola esse negócio que as pessoas falam que todos são filhos de Deus. Mentira. Todos podem ser criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus, a Bíblia fala que todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é receber a Deus? Não, irmão, vou fazer um apelo aqui. Quem quiser vir na frente, aceitar a Jesus, a pessoa vai na frente 10, 30, 40, 50 vezes, mas nunca muda. Não, eu aceitei Jesus hoje, amanhã está na porta do bar. Aceitei Jesus hoje, amanhã está na boca de fumo. Aceitei Jesus hoje, amanhã está se prostituindo, está se adulterando. E Jesus é esse que ele aceitou. Ou seja, Jesus não é ministro do pecado. Jesus é santo, irmãos. Ou seja, irmãos, tem um processo na nossa vida? Tem. Ninguém chega na presença de Deus, opa, venha como estás. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Mas que liberdade é essa? Que verdade é essa que você não vê? Não estamos vendo a liberdade, a libertação. Por quê, irmãos? Está faltando palavra? Não, está faltando realmente sinceridade nos corações. Não somente de ouvir, mas de guardar. Procurar se esforçar, porque o mínimo que nós podemos fazer, irmãos, diante de Deus, é nos esforçarmos. Porque quem faz a obra é Deus. Ele que faz a obra. É Ele que faz o mover. Eu de mim mesmo não posso fazer. Os irmãos de vocês mesmos não podem fazer. Mas quem faz é Deus, é o Espírito Santo. Quando Deus ele olha e vê prontidão de vontade, aonde ele entra: olha, meu servo quer ser uma nova criatura, a minha serva quer mudar de atitude, a minha serva quer mudar realmente o seu rumo. É onde Deus ele realmente vai nos dar novos hábitos para nós vivermos a cada dia na presença do Senhor. E assim se cumprirá essa palavra: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ou seja, já vê como você vai num riacho, numa cachoeira, você pega e você solta ali um pedaço de papel na correnteza. Aquele pedaço de papel vai ficar ali na correnteza, parado? Não, vai embora, não, água corrente.
Vai embora. Você olha ali, você vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Perdi de vista. Foi embora. Para onde foi? Não sei. Assim é a nossa vida na presença dos céus. Opa, cheguei na presença de Deus. Como? Mentindo. Oh Deus, me ajuda a sair dessa mentira. Vou para trás. Olha, a mentira está indo embora. Está indo embora. Sumiu. Tchau, mentira. Olha a vaidade. Não consigo me libertar da vaidade. O que é a vaidade, irmãos? É tudo aquilo que realmente traz lascívia. O que é lascívia? É nós induzir ao nosso próximo um desejo carnal. É que o pastor lembra que numa pregação do pastor Kleber, ele falou: se você vem para a igreja, começa lá no meio do começo da rua, se você vem para a igreja com uma roupa sensual, toda marcando o seu corpo, decote de fora, aqueles homens, todos que imaginam lá da ponta até chegar aqui, quantos homens olharam? Quantos homens desejaram? Não, mas a culpa é dele, o problema é dele. É dele, sim. Mas quem causou o escândalo? Quem causou realmente ali foi a pedra de tropeço. Ou seja, irmãos, saber se vestir. Ah, mas roupa não leva ninguém para o céu. Mas é uma frase que eu ouvi igual. Eu creio que muitos irmãos já ouviram essa frase e é uma pura verdade. Roupa não leva para o céu, mas quem é do céu sabe se vestir. Amém, irmãos? Quem é do céu, ou seja, quem realmente almeja o céu, sabe se vestir. Porque a Bíblia fala, até quando você entrar no céu, para entrar no céu tem que ter roupas resplandecentes, vestes brancas. Ah, vou andar só de branco agora, que nem vai chegar no final do ano. O povo gosta de vestir de branco no final do ano, né, irmão? Diz que é para trazer paz, para trazer isso, para trazer aquilo. As nossas vestes brancas não são no final do ano. E essas vestes não são roupas, essas que nós vestimos, não. A Bíblia fala que os vestes, os linhos finos, são as obras de justiça. São as nossas obras de justiça, são as nossas vestes. As nossas vestes diante de Deus são as nossas obras, são nossos frutos, são aquilo que nós apresentamos para Deus de arrependimento. Ah, mas Deus, eu já faço para Deus, olha, eu vou fazer isso, aquilo para Deus, para ver se Deus se agrada de mim, se Ele gosta de mim, se Ele faz isso na minha vida. Irmãos, eu posso fazer tudo para Deus, levantar cedo, evangelizar, pregar, mas se isso realmente não for de coração, se for realmente somente para aparecer, para Deus não é nada. Porque primeiramente o que Deus quer não é a minha obra. O que Deus Ele quer de mim, de nós, não é a nossa obra. Deus Ele quer primeiramente a nossa vida. Porque se Deus tiver a nossa vida, o nosso coração, a obra para Deus vai fluir naturalmente. A obra de Deus vai fluir naturalmente. Sem um homem pedir, sem ninguém falar, tem que fazer assim, é dessa maneira. Não, naturalmente. Você vai dar uma resposta, porque aquilo que você foi tocado, você, pelo Espírito Santo de Deus, vai querer ser um instrumento para tocar outras almas e outras vidas. Ou seja, é o que Deus Ele fez conosco. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Como? Que Deus reconciliou consigo o mundo. Quando naquela cruz, igreja, Jesus, no último ato, com a coroa de espinho, os pés e as mãos pregados, com sede, lhe deram vinagre. Jesus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, o homem não matou Jesus, ele se deu. A Bíblia fala que ele se deu a si mesmo por nós. O inferno talvez tenha se alegrado,
Mas a Bíblia fala que quando Jesus entregou o Espírito a Deus, a Bíblia fala que houve um ato, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, o que aquilo significava? Que o acesso a Deus estava aberto aos homens, que o acesso a Deus estava ali para todos, porque lá atrás na lei, o homem para realmente se chegar diante de Deus tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote ia e intercedia a Deus pelo homem e pelos seus pecados. Ofertava para Deus ali um cabrito, uma ovelha, um boi, ou seja, mas a Bíblia fala que ali eles estavam comemorando o pecado. Por quê? Porque hoje oferecia um animal a Deus em forma dos seus erros, pelo erro do ser humano, do seu próximo, mas no outro dia estava falhando, pecando tudo de novo. Porém, Deus, numa única oferta, através do seu Filho, Jesus Cristo, uma oferta viva, não precisou matar um cabrito, não precisou matar um carneiro, mas uma ovelha muda foi sacrificada. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi sacrificado em nosso lugar, irmãos, para que hoje, nele, nós possamos ser uma nova criatura, para que as coisas velhas, antiquadas, que já realmente possam a cada dia ficar para trás, a cada dia ser esquecido, irmãos, e caminhar, como Paulo falou, olha, não que eu acho que eu tenha alcançado, não que eu tenha obtido já a perfeição, mas uma coisa eu faço. E aí ele fala, o que é que ele fazia? Esquecendo as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Aleluia! Glória a Deus! Paulo ele falou, olha, as coisas que ficou para trás, só ficou. Agora eu prossigo para o alvo. Ou seja, irmãos, o alvo da nossa vida não está lá atrás. O que ficou para trás, as coisas velhas, é lixo. É como Paulo falou, que tudo que ele deixou por amor a Cristo, ele considerou como refúgio, como esterco, como titica de galinha, para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Irmãos, não há bem maior nas nossas vidas do que a palavra de Deus, do que nós estarmos na presença do Senhor, do que nós estarmos a cada dia realmente diante do nosso Deus. Mais vale, a Bíblia diz assim, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Aleluia! Mais vale um dia na presença de Deus, irmão, do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia, irmãos, na presença do Senhor. E um dia nós iremos nos encontrar com Ele face a face. Iremos ver a face do Senhor. Porque aquele que nos fez essa promessa, irmãos, não foi o homem, não foi a mulher, não foi o presidente, não foi o prefeito, não foi ninguém nessa terra. Quem fez essa promessa foi Deus. E as promessas de Deus para se cumprir dependem unicamente de nós, irmãos, porque a promessa Ele já fez. Porém, para nós alcançarmos a promessa, depende de nós a cada dia sermos uma nova criatura. Houve uma fase na vida dos discípulos de Jesus. Os discípulos andaram com Jesus tempos e tempos. Mas houve um tempo que Jesus falou, olha, já não chamo mais vocês de servos, porém eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Porque o amigo, ele revela outra coisa para o seu amigo. Amém, igreja? Foi o que Deus chamou Abraão de amigo. Olha, porventura eu contarei alguma coisa do meu amigo Abraão. Irmãos, Deus ele quer ter uma íntima comunhão conosco, com as nossas vidas. Mas isso depende de nós a cada dia, irmãos. A cada dia realmente andarmos na presença dele, sermos uma nova criatura. A cada dia sermos reconciliados com Deus, por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio da verdade, por meio da justiça, por meio de tudo aquilo que Deus ele quer derramar sobre as nossas vidas. Só depende de nós. Só até aqui a palavra e as palmas. Mais uma vez, com a alegria, para o nosso Deus. Glórias a Deus.